Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana, tá certo, nossa aula vai ser gravada, tá bom? Porque eu precisei fazer, como já foi avisado para vocês, eu precisei tomar a segunda dose da vacina, tá certo, da Covid, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês em slides, tá bom? Sobre o resto do conteúdo que nós estamos trabalhando, que é o sistema sensorial, né? Na aula passada a gente iniciou falando um pouco sobre a visão, certo? E hoje nós vamos complementar, né? Nós vamos concluir esse capítulo falando sobre os 4 sentidos restantes, né? Que é o olfato, tato, paladar ou gustação e a audição, tá certo? Mas antes de começar a falar dos outros sentidos que nós conhecemos, vamos fazer só uma pequena revisão sobre a visão que nós vimos na aula passada, tá? Só ver aqui, né? Aqui é a definição, né, dos sentidos, tá? Como já foi explicado para vocês, por meio do sistema sensorial nós podemos perceber tudo que está à nossa volta e com as nossas sensações podemos sobreviver e integrar com o ambiente, porque assim a natureza, o ser humano, ele interage com a natureza, assim como os outros seres vivos, tá? E para que a gente interaja com o ambiente, a gente precisa dos nossos sentidos, tá certo? Porque os sentidos, como o nome já diz, sensações, por isso é chamado sistema sensorial. É um sistema ligado ao sistema nervoso, como vocês podem observar aqui nessa imagem, ó, certo? Que todos os nossos sentidos estão ligados ao cérebro, portanto é um anexo do sistema nervoso, tá? E aí a gente viu, já trabalhou com a visão, né, que são no caso, o órgão responsável pela visão são os nossos olhos, tá certo? Por meio deles nós percebemos objetos que estão ao nosso redor, o que se passa ao nosso redor. Nós podemos com a visão reconhecer as cores, reconhecer as pessoas e também ter a noção de distância entre os objetos, tá? Aí nós temos aqui alguns órgãos, né? A gente viu semana passada, que fazem parte do olho, estruturas que fazem parte do olho, como o coroide, que tem a função de oxigenar e nutrir a retina, certo? Ele é ricamente vascularizado, ou seja, ele é irrigado por vasos sanguíneos. Temos aqui íris e pupila. A íris, no caso, ela é a coloração do nosso olho, a cor do nosso olho é a íris, tá? Ela fica atrás da córnea e ela controla a entrada de luz. Ela não está ali só como estética, certo? Ela tem a função dela, que é controlar a entrada de luz no nosso olho. E a pupila, ela é o orifício da íris, é como se fosse um pontinho dentro da íris, tá? E ele é pequeno, ele vai variar de acordo com a intensidade luminosa, ou seja, a pupila ela pode, quando está com muita luz, essa pupila ela fica pequena, vai ficar contraída. Agora, se você está no ambiente com pouca luz, a sua pupila vai o quê? Vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho, certo? Continuando aqui. Aí nós temos também o cristalino, que ele funciona como uma lente convergente, que aumenta ou diminui sua espessura. E ele tenta projetar as imagens sobre a retina. Então ele já recebe aí, ele já começa a projetar as imagens para a retina, certo? Então o cristalino é como se fosse nossa lente natural, a lente que está dentro do nosso olho. Aqui nós temos a córnea, que ela protege a região interna do olho, atua como para-brisa. É como se fosse um protetor, certo? Natural da região ocular, do nosso globo ocular, certo? É a superfície frontal transparente do olho, tá? Então é uma estrutura muito importante a nível de proteção do nosso olho, do nosso globo ocular. Aqui, ó, mostra para vocês como a imagem se forma no nosso olho. O cristalino recebe as imagens, tá? A retina, ela funciona como uma antepara sensível à luz, recebendo as sensações luminosas. E aí depois que essa imagem é projetada na retina, que a imagem ela vai se formar na retina, certo? O cristalino recebe a luz, as imagens, a retina ela vai projetar essa imagem e ela vai enviar para onde? Para o nervo óptico. O nervo óptico ele vai levar as sensações que foram formadas na retina para o cérebro, que o cérebro vai decodificar essa imagem, vai retornar para o nosso olho para a gente ter a imagem corretamente.
Aí aqui vamos para doenças, né? As doenças que a gente também viu. Essa aqui acho que eu não mostrei para vocês ela passada, mas é uma doença também muito comum, principalmente em pessoas idosas, que é a catarata, não é? A catarata é assim que acontece. O nosso cristalino, que é a nossa lente natural, ela pode ficar embaçada ou opaca. É como se ficasse uma capinha sobre o seu cristalino. O seu cristalino fica opaco, ele fica embaçado. Ele vai ficar como se fosse um relevo sobre ela. Ela fica como se fosse... É como se colocasse uma tampa. É como se esse cristalino fosse tampado e aí ele fica embaçado. E aí, a luz que o seu olho recebe, ele não vai chegar totalmente na retina. Ele não vai projetar totalmente. Como você pode ver aqui a formação da imagem, ó, ela recebe esse primeiro contato com a luz. Então, quando você tem a catarata, certo? Esse cristalino não vai receber a luz suficiente para mandar para a retina, certo? E aí, essa doença ela pode se agravar se você não fizer o tratamento. Essa doença pode se agravar até causar uma cegueira, certo? Então você pode ficar cego, porque não vai mais conseguir projetar as imagens, tá? Então, é fundamental conhecer os sintomas, tá? Procurar o especialista, que é o oftalmologista, que ele vai determinar o melhor tratamento e diagnóstico para o seu problema, certo? Aí aqui, ó, nós temos outra doença que é muito comum também, tem as épocas que dá nas pessoas, que é a conjuntivite, né? A conjuntivite, ela é a infecção, certo? A infecção no seu olho, tá? Na região da conjuntiva, certo? Por isso é chamado de conjuntivite, tá? Ou seja, na parte branca do seu olho ela fica infectada. E aí ela pode ser causada por uma bactéria, pode ser causada por um vírus, né? Ela tem a forma bacteriana, a forma viral, ou também ela pode ser uma conjuntivite alérgica, né? Então, a bactéria, o seu olho vai ficar vermelho, pode ficar com secreção amarelada e o seu olho pode ficar grudado, certo? A bacteriana, ela pode ocorrer só num olho ou nos dois olhos, certo? Pode acontecer essas duas situações. E ela é contagiosa. Se você não tratar, você pode acabar passando para outras pessoas para ela passar pelo ar, certo? Se tiver contato com alguém, se você estiver doente com essa doença. Aí a viral, que é acho que é a mais comum que a bacteriana. O seu olho vai ficar coçando muito e também pode grudar ao acordar, certo? E ela ocorre nos dois olhos. Seus dois olhos ficam com a conjuntivite, certo? Na forma de vírus, quando o seu olho é atacado por um vírus. E também é altamente contagiosa. Por isso que você geralmente, quando tem essa doença, precisa ficar isolado em casa pelo menos uns 7 dias, até que você se recupere, e aí não tem mais risco de você passar para outras pessoas. Aí a conjuntivite alérgica, aí ela não é contagiosa, tá? No caso é uma alergia, é o processo alérgico do seu olho, tá certo? Você vai ficar com congestão nasal, vai ficar com o nariz entupido, né? Espios, pálpebra colando, e seu olho vai ficar sensível à luz. E ele também ocorre em ambos os olhos, tá? É sintomas semelhantes à conjuntivite viral, só que a diferença para ela é que a forma alérgica, ela não é contagiosa, é um processo alérgico. É igual quando você está espirrando muito, do mesmo jeito pode ocorrer com seus olhos. Você pode ficar lacrimejando muito, ficar irritado, tá? Por algum motivo. E aí, mas ela não passa para outras pessoas, tá? Porque não tem nenhum agente infeccioso, é só mesmo um processo alérgico, tá bom? Continuando aqui, nós temos aqui a miopia, não é? E a hipermetropia, eu falei para vocês, né? A miopia é quando a pessoa fica com dificuldade para enxergar objetos mais distantes, certo? Porque na miopia o que acontece? A imagem, ela se forma na frente da retina, ela se forma após a retina, certo? E na hipermetropia, as imagens, elas se formam antes da retina, certo? Hipermetropia é que a pessoa tem dificuldade de enxergar os objetos de perto. Ela faz o contrário do míope. Ela vai o quê? Distanciar, certo? Ela vai distanciar a imagem, distanciar o objeto, por exemplo, para conseguir enxergar, porque de perto ela não consegue. Essa pessoa tem hipermetropia. Já a pessoa que precisa aproximar o objeto para si, para conseguir ler melhor, por exemplo, ela tem miopia, tá certo? Essa é a diferença entre os dois. E temos também o astigmatismo. O astigmatismo é que causa um embaçamento da sua visão. A sua visão fica borrada, embaçada, certo? Ela causa isso, o astigmatismo, tá? E ela ocorre pelo formato irregular da sua córnea cristalino,
certo? Quando ocorre uma disfunção nessa estrutura, vai ocorrer esse embaçamento, tá? E aí existem tratamentos, né? Também com óculos, tá? Também de forma cirúrgica. Aí vai depender do estado em que suas estruturas oculares estejam para poder fazer algum procedimento, tá? Então, astigmatismo também é uma doença muito comum nas pessoas. E aí, tio, o que é que faz para corrigir? A gente revisou isso também na aula passada, a gente viu isso na aula passada. Como é que faz para corrigir esses distúrbios de visão, hipermetropia e miopia? Na hipermetropia você vai usar lentes convergentes, convexas, tá? E aí ela vai jogar a imagem para a retina. Ela vai formar a imagem na retina corretamente, tá? Ela vai corrigir esse problema. Já a miopia, para correção da miopia, você vai usar lentes divergentes, que vai jogar a imagem para trás na retina, tá certo? Aqui, ó, a lente corretiva, ela vai fazer a imagem corretamente, tá vendo? Aqui a lente, ó, ela vai fazer com que essa imagem chegue na retina corretamente, tá? Ela vai o que? Corrigir. No caso, na miopia, a imagem é à frente. Então, o que acontece? A lente divergente, ela vai fazer com que a imagem seja jogada para trás, para poder ela alcançar a retina. Agora, quando você tem hipermetropia, a imagem ela é o que? A imagem ela se forma atrás da retina e antes de chegar na retina. Então, o que é que você quer que a lente corretiva convergente faz? Ela vai fazer com que a imagem seja jogada para frente para poder alcançar a retina. Então, cada um tem sua função diferente, tá? Pronto. Então aí nós revisamos, né, os conteúdos relacionados à visão. Aí vamos agora para os outros sentidos, é o que interessa, não é? Vamos para os outros sentidos aqui do nosso corpo. O olfato, não é? O olfato, por meio dele, reconhecemos o cheiro das substâncias, né? Os odores podem ser agradáveis ou não, né? O olfato é importante, gente. Sabe por quê? Por exemplo, se você está com um alimento estragado, às vezes o alimento estragado ele tem um mau cheiro, você já vai identificar. Não, esse alimento tem mau cheiro, então ele vai me causar danos, né? Ele vai me causar uma doença. Então eu já não vou consumi-lo. Por quê? Porque o cheiro dele já me impede de consumi-lo, certo? Mas assim, nem todas as substâncias, certo, tem odores. Existem substâncias perigosíssimas, venenosas, tá? Tóxicas, que não tem cheiro, tá certo? Então assim, nem todos os alimentos estragados podem ser identificados pelo cheiro. Os estragados ou também algumas substâncias químicas também não tem cheiro e você pode se intoxicar, certo? Então o ideal é você o que? Observar a embalagem, ver que realmente ela não vai lhe causar riscos, tá certo? Ou também verificar a validade dos alimentos, né? Isso é importante na questão né? Se você não conseguir identificar pelo cheiro, ver se esse alimento está vencido. E aí, ver se esse alimento pode ser adequado a consumo. O olfato, qual é o mecanismo dele, certo? Dentro das nossas fossas, chamadas fossas nasais, aqui dentro do nosso nariz, certo? Nós temos nervos olfativos, certo? Ou seja, o odor, ele atinge os nossos nervos olfativos que enviam, certo, a mensagem até nosso cérebro. E aí você vai sentir o cheiro, né? Sentir esse odor. Mas isso ocorre em questão de milésimo de segundo, tá, gente? O que eu falei aqui, você já pode ter inalado vários tipos de odores, tá certo? Então são impulsos nervosos prolongados até nosso cérebro através das células olfatórias, nervos, né, olfativos, tá? Do mesmo modo que temos o nervo óptico, nós temos os nervos olfativos que ficam dentro do nosso nariz, tá certo? Pronto, aí vamos agora para a audição, né? A audição, o responsável é a orelha, tá certo? A audição, quem pensa que a audição só serve para ouvir, tem que estar enganado. Não é só para a nossa audição, também o nosso equilíbrio depende da audição. Sabe disso? Nosso equilíbrio, tá? Vou explicar por quê. A nossa orelha, ela é dividida em 3 partes, tá? Nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Ou seja, a externa é a parte aqui mais que você consegue observar. Temos a média, que já é pouco dentro do ouvido já, e a interna já mais próxima do nosso sistema nervoso, tá certo? Então aqui a orelha externa é formada por pavilhão auditivo e tímpano, tá certo? Orelha média, nós temos os ossos da orelha, que são o martelo, o bigorna e o estribo, certo?
E esses ossos também têm um papel muito importante na formação dos sons, tá? E a orelha interna, temos vestíbulo, canais semicirculares e cóclea, que vai captar aí esses estímulos auditivos e levar para o cérebro, tá? Agora vamos ver aqui o ouvido externo. O ouvido externo é formado pelo canal auditivo, pavilhão externo aí, como vocês podem observar nessa imagem, tá? E assim, ela vai se prolongar até o tímpano, tá? Como se fosse uma tampa natural que existe para nos proteger de agentes infecciosos, tá? E também proteger dos sons mais altos, né? Vamos dizer assim. No ouvido externo que é produzido o que? O cerumen. O cerumen, que é chamada a cera, como a gente costuma dizer, ela é um lubrificante, certo? Natural que nosso ouvido produz, certo? Para impedir justamente a entrada de agentes infecciosos, tá? É um protetor natural. Então, não é o ideal você retirar todo o cerume do seu ouvido. Você pode ter algum problema, você pode ter infecção se você retirar cerume em excesso, tá bom? Então você tem que deixar um pouco de cerume, de cera no seu ouvido. Não é o ideal retirar tudo, tá? A coceira que você tem no ouvido é quando você tem excesso, aí você tira o excesso. Mas o ideal é você não ficar tirando mais do que é necessário, tá bom? E o cerume também é importante para o nosso ouvido. Aí nós temos aqui a orelha média, né? A orelha média ela se situa justamente nos ossos que formam a orelha, que é o bigorna, o estribo e o martelo, tá certo? Ela se situa entre a membrana do tímpano e as estruturas da orelha interna. Estão essas aqui, ó. Isso aqui são os ossinhos que elas vão produzir, elas ajudam a produzir os sons, tá? É porque quando o som que a gente recebe, ela chega até esses ossos eles já decodificam esses sons que são enviados para a orelha interna. E aí, quando chega na orelha interna, vamos encontrar a cóclea, que é a parte mais complexa do ouvido, que ela aí vai captar vibrações físicas causadas pela onda sonora, que os ossos da orelha média já vão ajudar a identificar e vão traduzir esses sons para o cérebro entender como um som distinto, tá? Então, dentro da orelha interna, existem de 20 a 30 mil fibras que se estendem por toda a largura da cóclea, onde se propaga a onda de vibração. Porque sons que a gente recebe são o quê? São vibrações, tá? Vibrações que a gente recebe, produzidas pela natureza, para que a gente consiga identificar o que é através da cóclea, tá? Agora vamos para as doenças, certo? As doenças que são causadas na nossa audição. Temos a otite média aguda, tá? Que é a inflamação da orelha média, tá bom? Como fala otite, né? Inflamação do seu ouvido, tá? Ela pode ser causada, né, por agentes infecciosos, como por exemplo vírus ou bactérias, tá? Então o ideal é você procurar o seu médico, né, o otorrinolaringologista, que é responsável por essa área da sua anatomia, tá? E ele vai indicar o melhor tratamento para otite, tá certo? Que ela causa secreção, tá certo? Fica produzindo líquidos, tá bom, dentro do seu ouvido, tá bom? E aí você precisa procurar atendimento, tá? Então também é uma doença muito séria se não for tratada. E aí nós temos a labirintite, né? A labirintite é uma doença que nos causa, certo, muitos problemas, porque ela é justamente a inflamação no labirinto, que é um osso, é uma estrutura que fica dentro do nosso ouvido, certo? Chamado labirinto, por isso que é chamado labirintite, que é a inflamação desse labirinto, tá? E aí o que acontece? Causa processo inflamatório, infeccioso, forma viral, bacteriana, pode causar alterações genéticas no labirinto, estresse, uso do álcool, né? Que são algumas causas, né, da labirintite, tá certo? E aí isso aqui é uma inflamação que também você precisa de tratamento médico necessário com o otorrino para lhe proporcionar um melhor diagnóstico e tratamento para labirintite. Aí ela vai causar o que, né? Quais são os sintomas da labirintite? Ela vai causar tontura, tá certo? Vai causar muita dor de cabeça, tá bom? Então o ideal é procurar atendimento se tiver chegado até essa doença, tá? Agora nós vamos aí para o paladar, né? Vamos para aí outro sistema do nosso organismo sensorial, certo? O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer sabores, tá? Nós podemos reconhecer 5 tipos de sabores, que é o doce, salgado, amargo, azedo e umami, certo?
E esse umami aqui, ele é um sabor que ele é produzido por alguns tipos de aminoácidos, tá? Que são são antecedentes das proteínas, são estruturas que formam as proteínas, os aminoácidos, certo, gente? Então, alguns alimentos têm isso que causa esse tipo de sabor, umami, tá certo? Então, o paladar ele vai ter o que, ó? Ela vai ter, ó, várias papilas, chamadas papilas gustativas, que são 3 tipos: circunvaladas, fitiformes e fungiformes, tá? Elas são essas papilas que são responsáveis por captar os sabores, identificar os sabores na nossa boca, tá? E também nos ajuda a saber se o alimento está saboroso ou não, né? Se o gosto do alimento também é tudo, tá certo? Além do cheiro, que não vai nos atrair a querer comer aquele alimento, também o sabor também é fundamental. Então, para isso que o paladar está aí, a gustação está aí para isso, tá? E o tato, certo? É o último sentido que eu queria passar para vocês. Ele nos permite sentir sensações externas, né? Como sensação de calor, frio, pressão, sentir dor, certo? E a textura dos objetos. Ele acontece através da pele, por meio de corpúsculos sensitivos, que são neurônios específicos no nosso cérebro, para sentir essas percepções do meio ambiente. O tato nos protege mecanicamente do calor, proteção contra o ressecamento, desidratação e defesa imunitária, né? Nos protege até mesmo dos agentes infecciosos, tá? Então, o principal órgão do tato é o que? A pele, ou chamada de cutis, certo? A pele é o maior órgão do corpo humano, porque ele está da nossa cabeça até os pés. Ele reveste todo o nosso corpo, tá? É a proteção do nosso organismo. E ela tem funções imunitárias, tá? Ela regula o calor, porque quando você sente muito calor, o que acontece? Você começa a produzir, porque nas glândulas sudoríparas, que são as glândulas produtoras de suor, vai resfriar o seu corpo quando você sente calor. Protege contra a desidratação. Tem funções nervosas, tá? Metabólicas. O tato, a pele ajuda a produzir a vitamina D quando você está exposto aos raios solares. Claro que os raios solares que não são prejudiciais, não é? Horário cedo, 7 horas, 9 horas da manhã, e não vai lhe causar problemas, né? De câncer de pele ou queimadura. Então esse sol, o primeiro sol da manhã, nas primeiras horas, são muito boas, porque produzem a vitamina D e protege, nossa pele também protege contra a radiação que é produzida pelos raios solares, né? Ultravioleta, UVA, UVB, UVC, certo? Que são aí determinantes. Pronto, e aí, gente, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá bom, sexto ano? Próxima aula nós retornamos à nossa sala de aula, tenho certeza vai dar tudo certo, tá? Fazer tudo que estou bem, tá certo? Na próxima semana vamos retornar, a próxima terça vamos retornar a nossa atividade na sala de aula, tá? Com a correção, inclusive, das atividades que foram passadas, que vão ser passadas essa semana, tá? As atividades serão do livro, elas já estão disponíveis no grupo de vocês, tá bom, sexto ano? Então, eu quero desejar a vocês uma boa semana, bom feriado amanhã, né? Amanhã é o dia do estudante, bom feriado para vocês, tá? E até a próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!